As pessoas de esquerda estão muito com raiva do Pablo Marçal e com razão. Eu também, inclusive já fiz vídeo. Mas está se dando um segundo passo que é completamente desnecessário e nocivo, que é a ideia de censura. De novo se começa a falar em regrar as redes sociais. Bem, gente, vamos analisar a coisa como ela ocorreu. O Pablo Marçal mentiu e logo em seguida, a mentira tem perna curta, uma parte maior da imprensa desmentiu, o governo desmentiu, a própria internet desmentiu, e ele está falando sozinho junto com meia dúzia de bolsonaristas e não conseguiu impedir a ajuda ao Rio Grande do Sul. Pronto, acabou. Informação errada contra informação correta e se deu conta do recado. Bem, pelo ato de tentar prejudicar o Rio Grande do Sul, a AGU entrou na justiça, entrou pelas vias da justiça contra ele e vai ter as consequências cabíveis. Pronto, gente. Não precisa mais nada. Mas já tem gente, precisa regulamentar as redes sociais. E aí a fúria de censura aparece. E por que eu estou falando isso? Porque quem está falando em regulamentar as redes sociais, 90% dessas pessoas com quem eu já conversei, inclusive já conversei com autoridades que estão ligadas a isso, e eu começo a perceber que elas não sabem o que é rede social, o que é internet, o que é algoritmo. Por quê? Porque elas acham, primeiro, que as redes sociais não estão regradas. Então, aí já tem um erro. As redes sociais são regradas por algoritmos e esses algoritmos estão em função da acumulação do capital, à medida que estão em função da venda de informações feitas pelo PageRank do Google. Então, há uma comercialização dentro da internet, e esta comercialização dentro da internet é a venda da própria plataforma da internet. As palavras e os produtos, o intangível e o tangível. Então, o algoritmo, ele trabalha em função de deixar o ambiente propício para o comércio, no sentido que ele quer. Então, isso já é uma censura que existe e ela é poderosíssima. Poderosíssima. Ela faz uma censura extremamente conservadora porque o mercado consumidor, ele é feito por pessoas que, se elas vão ficando conservadoras, elas vão procurando ambientes conservadores. Então, o algoritmo vai se moldando por aí. Venda de sapato, não pode ter esta imagem em venda de sapato. Então, pronto. Então, sapato já é um bem que, se vendido na internet, vai ser vendido por companhias que não querem determinados anúncios, determinados vídeos, determinados conteúdos culturais. E isto é refletido nos algoritmos que cortam as pessoas, cortam os produtores de conteúdo automaticamente. Esse é o primeiro ponto, já tem censura. Segundo, qualquer censura que se queira fazer para os conteúdos do algoritmo não vai pegar, por uma razão simples. Os algoritmos funcionam por uma única regra, que é a da acumulação do capital e do comércio.
qualquer outra regra ética, eles não conseguem ser moldados por ela, porque isso faz com que o capital não fique acumulado, o comércio não seja favorecido. Ou seja, em termos econômicos, o algoritmo só funciona desta maneira. Para funcionar de outra maneira, a internet teria que ser internet livre, ela teria que sair do campo dos monopólios instaurados de 2000 para cá. Tanto é que no Canadá, quando se tentou restringir o Google, o que ele fez? Ele saiu do país, parou de pôr qualquer coisa sobre o Canadá no Google. Então ele prefere sair do local do que mudar os algoritmos, até porque os algoritmos não podem ser mudados. Eles poderiam ser mudados se o sentido da internet fosse outro. Mas com os monopólios, o sentido da internet virou completamente comercial. Então não tem como a lei fazer esta restrição que ela quer fazer, a não ser ela criar uma censura maior do que a que já existe. Então, a lei que tem que se fazer é uma lei no sentido de trazer, primeiro, né, trazer as plataformas para o âmbito público. As empresas públicas têm que começar a atuar como plataformas para deixar os conteúdos culturais fluírem. Segundo, os proprietários, acionistas e responsáveis pelas plataformas atuais têm que responder para o cidadão comum sem máquina, com pessoas, e não tentando eliminá-las com máquinas e nunca conversando com pessoas. Então, esta legislação que tem que entrar, ela tem que entrar nesse sentido, mas não é nesse sentido que está sendo discutido. Está sendo no sentido de puramente achar que você não tem regras e que se vai regrar conteúdo como se fizesse com algum jornal. Não é assim, isso é não entender os algoritmos e não entender em função do que os algoritmos são estes algoritmos. Não dá lucro se não for assim, gente. Não dá este lucro que está dando se não for assim. E este é um movimento que a internet adquiriu a partir do momento que os monopólios entraram. Caramba, eu já expliquei isso 1000 vezes, mas as pessoas estão ainda tratando esta mídia e essas plataformas como se fosse jornal, que você manda para a redação uma demonstração e o cara vai tirar o conteúdo. Não funciona assim, não tem jeito. Não tem como. Tem que se desfazer toda uma série de algoritmos que faz com que ele acabe mexendo no lucro. Ele não vai mexer no lucro, ele prefere se retirar todo ele do local. Bom, se é para matar as companhias, tudo bem, então vamos matá-la. Vamos construir outra internet, se for assim. Mas não é apenas a sanha de falar o que não sabe. É isso. Daqui a pouco a gente volta.